Após o preenchimento dos dados de matéria de composição dos nossos códigos 4, ou seja, informações de GBMaps, primeiro passo, o parceiro irá receber um e-mail solicitando o preenchimento do segundo passo, que é referente ao nosso formulário FHME, então o nosso formulário de regulamentações de regulatórios. Então esse é o e-mail padrão que o nosso parceiro irá receber, com algumas informações básicas como o número do formulário, prazo para preenchimento e um indicativo de área de suporte ali na área de FAQ, caso tenham dúvidas, para que possa ser acessada a área de FAQ e acessar os vídeos tutoriais para auxílio no preenchimento. Então, após realizar o preenchimento e a realização do primeiro passo da informação do material de composição FHME GBMaps dentro da ferramenta FHME, o nosso parceiro, nosso fornecedor, irá receber um segundo e-mail solicitando o preenchimento do formulário e o compartilhamento das informações, das declarações de atendimento às regulamentações, que é o nosso FHME dentro da ferramenta. Então, o nosso parceiro, o nosso fornecedor deve acessar a área de fornecedor, deve visualizar e ir direto à área de questionários pendentes e aqui realizar o primeiro check de informação. Então, aqui um exemplo que nós estamos trazendo é um código 4 que já está atrelado ao formulário 3297. E aqui, como na teoria os materiais de composição desse código já atrelado com os novos códigos já informados, as composições já informadas, elas são as mesmas composições, então nós estamos sugerindo o acoplamento desses dois novos códigos ao formulário já aberto. Então, o primeiro passo a realizar aqui é validar essa informação, e após validar essa informação, vou abrir um outro projeto aqui, após validar essa informação, nós temos a abertura do botão de abrir formulário. Então, depois que eu validei e informei que esses códigos têm o mesmo material de composição, a ferramenta abre um botão que é o abrir formulário, e é necessário clicar nesse abrir formulário. Após clicar nesse abrir formulário, automaticamente o nosso questionário, o nosso formulário sai de questionário pendente e vem para questionário em preenchimento. Ele muda o status e aqui sim nós começamos a iniciar o processo de preenchimento do FHME, parte de regulamentação, parte regulatória. Então aqui o primeiro passo é visualização dos campos em vermelho, então é um sinaleiro aqui das informações que precisam ser preenchidas e não foram preenchidas, porque o formulário acabou de ser aberto. Então, nesse caso, nós precisamos ir ao primeiro passo, que é o preenchimento de atributo. Então, tendo algum atributo atrelado a esses códigos atrelados ao formulário, eu preciso informá-los e preciso trazer uma declaração. Essa declaração é obrigatória caso eu tenha algum atributo atrelado. Então, eu vou simular aqui um exemplo que eu tenho um atributo de sustentabilidade de PCR com o material de PCR vindo da Albânia, e aqui eu preciso fazer o carregamento dessa informação, abrir essa área de transferência e carregar essa declaração. Essa declaração de atributos é a única que precisa seguir o padrão. Mas qual é o padrão do Boticário? Então, clicando nesse botãozinho aqui, nesse Open File, irá baixar o modelo automaticamente no computador de vocês, um modelo em Word. Esse modelo deve ser transformado, deve ser inserido nesse modelo o código, a logo da empresa, especificado qual é o atributo, o percentual dele, e com assinatura digital e a data. Eu vou seguir o próximo passo aqui.
Após o preenchimento da declaração padrão de atributo, então é necessário realizar o carregamento dela na nossa ferramenta, ok? E aqui a gente já tem o primeiro passo, a primeira informação carregada de forma padronizada. Lembrando, essa declaração de atributos precisa seguir o modelo que nós trazemos aqui na ferramenta, o modelo Word que nós trouxemos como exemplo aqui, ok? O próximo passo é o preenchimento do processo de transformação. É só clicar na área de adicionar, informar qual tipo de processo de transformação utilizado para a produção da embalagem, ou dessas embalagens, ok? Aqui nós trazemos de novo as informações dos materiais de embalagem e os códigos 4 atrelados ao formulário. A parte de ficha técnica, FISP ou MSDS, então é importante que sejam carregados, então nós informaremos que sim, e é necessário realizar o carregamento dela aqui. Um detalhe importante, sendo o caso de o nosso parceiro não disponibilizar a FISP para nós, é importante colocar como não e carregar uma declaração modelo do próprio parceiro, informando que a prática de compartilhamento da FISP não é realizada aos seus clientes, tá? Então, nesse caso, é importante trazer a informação aqui de o porquê não estar compartilhando. Caso seja aberta essa informação, nós clicamos em sim e carregamos a declaração aqui, ok? Um ponto importante é que quando eu coloco informação, por exemplo, eu mudei o status aqui como sim, automaticamente eu preciso carregar alguma coisa para que esse campo, eu preciso carregar essa informação para que o campo fique em azul, tá? Vou dar um exemplo aqui, vou carregar qualquer documento, ó, ele vai ficar em azul, então, ou seja, aqui em cima no meu radar, ele já ficou em azulzinho, os outros eu não preenchi, então ele está em vermelhinho, ok? Deixa eu apagar essa informação aqui. Vamos lá. Caso utilize material de pós-consumo reciclado, o mesmo possui grau alimentício, essa informação não é obrigatória, mas caso vocês tenham, então é importante carregar e trazer essa declaração para nós, tá? Então, se tiver essa declaração, informa que sim, ele abre o campo de transferência e vocês carregam a declaração modelo do próprio parceiro, ok? Se não tiver essa declaração, ela ainda não é obrigatória, é só marcar como não. É utilizado algum material listado em nossa blocklist? Se não tiver nenhum material listado na blocklist, marca como não. Se tiver, marca como sim. Mas qual é a blocklist do Grupo Boticário? Então, clicando nesse ícone aqui, esse botão vai direcioná-los para a nossa blocklist. Dentro dessa blocklist, é um arquivo em PDF, que estão listados todos os itens que estão bloqueados ou que devem estar bloqueados para a utilização nas nossas embalagens e mesmo nas nossas formulações. Um adendo aqui, um detalhe importante é que caso vocês sinalizem aqui que sim, que tem algum material utilizado na embalagem, nesse código 4 que está na blocklist, nesse primeiro momento a gente só quer efeito informativo. Então a gente, num futuro médio e longo prazo, aí sim nós iremos avaliar a informação de sim, e aí entrar em contato com o nosso parceiro para tentar entender que tipo de material bloqueado está sendo utilizado, e aí traçar um plano de substituição. A ideia aqui não é demeritar, não é bloquear ninguém, e sim entender do que as nossas embalagens são feitas e entender se temos algum risco. Se tivermos algum risco, a ideia é que futuramente a gente trate esse risco, ok? Nome dos moldes, caso tenha informações internas sobre molde, é importante adicionar, então clica no botão adicionar, informação exclusiva ou standard, e a informação específica, ok? Regulatório, que é bem importante. Aqui, dentro da área de regulatórios, todos os campos são obrigatórios de preenchimento. Então, por exemplo, se eu atendo, o material de embalagem que eu utilizo nesses códigos 4 atende à regulamentação REACH, eu tenho que marcar como sim, e eu tenho que carregar uma declaração confirmando que os meus materiais atendem, os materiais utilizados na composição dos códigos 4 atendem a regulamentação REACH. Se eles não atendem, ou se tem algum que não atende, eu preciso informar que não, e também carregar uma declaração informando que não, o item tal, o código de embalagem, o material de embalagem utilizado na composição está fora da REACH pelo quesito XPTO. Então precisa trazer essa declaração de conformidade ou não conformidade também. De novo, é importante trazer essa informação, porque nós precisamos saber dos riscos, e aí depois que nós termos ciência desses riscos, nós sabemos se podemos tratá-los ou não, ok? Isso serve para todas as outras declarações seguintes. REACH
declaração de PROC 65, declaração de metais pesados, declaração de nitritos, declaração de biodiversidade, todas elas seguem esse mesmo padrão. Aqui do lado nós trouxemos alguns modelos de declaração que vocês podem utilizar. O detalhe importante nesse ponto é que nós não obrigatoriamente precisamos que seja nesse padrão. Nós precisamos que siga, que tenham uma declaração, mas que não precisa seguir esse padrão. Isso aqui é só um modelo que nós trouxemos para alguns parceiros que, caso eles não tenham, utilize esse modelo padrão, ok? Mas não é obrigatório seguir esse modelo. Dados de migração e de substância, aqui também não é uma informação obrigatória nesse momento, mas caso vocês tenham, é importante trazer a declaração para nós, e caso vocês não tenham, também não precisa trazer a declaração. Parte de ESG, importante responder para nós como informativo nesse momento, se foram utilizados resíduos PCRs sólidos de outros países na composição da embalagem, ou seja, exportamos algum tipo de resíduo, transformamos de novo em pallet e utilizamos, por exemplo. Então, se sim ou se não, trazer para nós essa informação. Existe a possibilidade de aumento de PCR? Se não, não precisa colocar nenhuma informação. Mas se sim, vocês entendem que existe, ou o nosso parceiro entende que existe a possibilidade de aumento de PCR nesses códigos 4, nós podemos marcar como sim, e aqui especificar qual tipo de material que pode ser aumentado de PCR. Então, por exemplo, um PE-PCR. E o percentual desse PE-PCR que pode ser aumentado na embalagem. Então, se, por exemplo, eu já uso 10% da embalagem de PE-PCR na embalagem, eu posso passar para 50%. Então, nesse caso, eu estaria aumentando para 40%, para completar os 50% que eu entendo que é viável para o processo. Essas embalagens foram projetadas com baixo peso para consequente redução de volume? Se sim, é parte informativa, se sim, marcar como sim, se não, como não também. E se existe algum tipo de avaliação de ciclo de vida referente ao desenvolvimento da embalagem, caso vocês tenham algum modelo, algum estudo ou algo parecido internamente, a gente pede que seja informado e que traga esse modelo para nós. Caso necessite de algum direcionamento às regulamentações, nós temos os links que direcionam aqui abaixo. Clicando nesses links, vocês são direcionados para as páginas das regulamentações, às quais nós precisamos responder, ok? Concluído 100% do preenchimento, todo o meu radar aqui vai ficar todo azul, e aí abre um botãozinho aqui de enviar formulário para avaliação, ok? Depois que você clica nesse botão de enviar formulário para avaliação, automaticamente esse questionário sai de preenchimento e vem para avaliação, ok?